Finalmente estamos com a parte 3 da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Acho que é isso. Eu acho que a gente tá nessa parte, eu já perdi, já tô totalmente perdido no que realmente estamos falando de Shingeki no Kyojin. Mas estamos aqui para conversar, aqui mais num formatinho meio que um podcast. Eu acho que esse é um formato interessante pra gente falar sobre esse episódio, né, que foi um episódio de 1 hora. Então, vai ser mais ou menos ali, eu acredito que a gente vai falar mais ou menos de uns 10 a 15 minutos, ou pode ser menos, pode ser mais, dependendo aqui de como eu me empolgo ou não com essa situação relacionada a esse episódio. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse último episódio que já está disponível na Crunchyroll, né, essa terceira parte da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Se vocês não me conhecem, eu sou o LP, você tá no canal do Geek Brasil, se inscreve aí que a gente tá quase batendo a nossa marca de 100 mil inscritos. A gente começa aqui o episódio de uma forma interessante, né? A Mappa, ela tá sabendo trabalhar bem ali essa interpolação de que o Isayama teve um pouco de dificuldade para fazer no mangá, né? Então a gente começa já com a cena da árvore, né? Da lágrima, do Eren chorando ali, sentado debaixo da árvore. Essa é uma cena muito marcante, porque a gente tem essa nuance de que essa era uma cena importante do primeiro episódio, né? Ali, da forma realmente como isso foi colocado, de como foi até mesmo modificado do mangá para a animação. Então isso era algo importante. Então foi um acerto aqui da animação em colocar essa parte logo no começo para a gente entender. E aí a gente já começa o episódio focando ali em todo o ambiente de Marley, né, dos refugiados ali da guerra de Marley, na qual a gente observa aquele garoto, né, os dois garotos que são refugiados ali, que estavam juntando dinheiro, né, eles estavam meio que tipo assim, roubando para juntar dinheiro para dar uma vida melhor para os seus pais ou coisa do tipo. Meio que tipo assim, tentando assim mostrar que mas a gente não tem nenhuma outra oportunidade, não tira daqui. A gente sabe que o mundo de Shingeki no Kyojin é um mundo de cocô. É um mundo terrível, né? Um mundo horrível, né? Então tem coisas assim que não dá para pensar muito ali no que tem essa representação. O que é dado para nós é que a humanidade por si só em Shingeki no Kyojin é horrível, né? Desde os Eldianos, desde os Marleyanos e até mesmo ali de outras raças, né? Outros povos, né? Podemos dizer assim. E a gente tem aqui se eu ficar fungando o nariz aí, é porque eu tô gripado e eu tô gravando esse vídeo meio que um pouquinho, podcast, né? Mais ou menos, porque eu tô realmente ali um pouco mal, assim, da saúde. Mas vamos lá, vamos aqui conversar que a gente tem, então, a visão do Eren, né? O Eren questionando os pensamentos que ele tem ali sobre destruir a situação que está em Marley, das pessoas, porque ele acreditava que a sua liberdade estava completamente conectada diretamente ali com aquele livro na qual o Armin havia dado para ele, de que havia realmente um mar de sal, que existia realmente campos de neve, que existiam todo esse tipo de florestamento ali relacionado a este universo. E a gente pode perceber aqui que o Eren ele se sente frustrado, porque não era isso. O mundo na qual ele descobriu era um mundo terrível. É um mundo na qual a raça dele é perseguida só por ser um eldiano. E assim ele levanta o questionamento durante o episódio de que, cara, é claro que eu sei, é claro que eu entendo que se a Ilha Paradis deixasse de existir, era mais fácil, mas eu não posso viver com essa opção, eu não posso viver ali com esse tipo de pensamento. E aí a gente vai logo para essa questão, né, sobre, cara, eu tenho que destruir a minha nação para que os demais vivam, mas se a minha nação viver, o mundo nunca vai ficar em paz. Então qual que é a solução que eu tomo? O que realmente eu posso tomar como uma atitude? E automaticamente o Eren ele começa a perceber que tudo que vai acontecendo naquele dia, tudo que ele vai observando durante aquele dia eram as visões que ele já
tinha recebido, que tudo estava se cumprindo da forma como deveria se cumprir, que não tinha como mudar, que não tinha como isso tudo ser modificado, né? De ter essa modificação ali dessa linha temporal. Então é por isso que ele olha para o garoto ali refugiado e pede desculpas, né? Ele começa a chorar e é aí que a gente tem uma transição muito legal, cara, porque o Eren ele vai pedindo desculpas, né? Ele vai pedindo perdão, ele vai chorando, o garoto não tá entendendo nada que tá acontecendo e ao mesmo tempo a gente tá observando o passado, presente, passado, presente, passado, presente. E é nesse momento que o garoto então entende por que o Eren estava chorando. É que ele iria executar um grande massacre, né? Que ele iria fazer parte desse grande massacre. E não é à toa que até mesmo Ymir aparece para ele. Quando ele acaba sendo massacrado ali pelo Titã, a gente pode observar que Ymir acaba aparecendo e é nesse momento que as coisas começam a mudar. A gente observa ali essa forma do caos acontecendo no mundo todo, né? As destruições rolando por todas as partes. A gente observa titãs se aproximando. Se a pessoa não morre pisoteada, morre pelo calor dos titãs. Se a pessoa não morre pelo calor dos titãs, morre ali de uma forma desesperada, né? Assim, meio que atropelado por outras pessoas. Então tá um caos total. E o mais legal o mais legal da cena não, né? Mas o mais interessante é que o Isayama meio que dá uma esquecida nos avós ali do Eren, né? Dos pais do Grisha. Só que a animação acaba lembrando deles, né? Traz de volta de que eles ficaram presos ali no hospital psiquiátrico. Que eles ficaram presos ali no hospital psiquiátrico. Eles não conseguiram escapar e foram esmagados pelos titãs, né? Então a cena vai ficando cada vez mais cruel. Pessoas vão se matando, pessoas vão sendo pisoteadas, pessoas vão sendo desesperadas, pessoas vão sendo queimadas ali numa situação realmente assim frenética. E é aqui que a gente tem um ápice do episódio, que é quando a gente consegue visualizar que o Eren entende que esse é o momento, essa é a paisagem, esse é o local na qual ele queria estar. É nesse momento que ele visualiza ali que essa é a liberdade, né? Que finalmente Parades está livre, né? Que finalmente ele vai conseguir visualizar ali essa situação. Só que é um momento muito interessante, porque quando o Eren tá falando nisso, quando ele tá falando ali de que finalmente ele vai dar a liberdade para Parades, ele percebe que ele está sozinho. Não tem ninguém atrás dele acompanhando essa liberdade. E quando ele olha para trás e vê o Armin nessa transição entre a figura da criança e o Armin adulto, ele percebe que o seu sonho, o seu pensamento é apenas de alguém solitário. Então começa alguns climinhas ali entre o Armin e a Annie, né? A gente consegue ver eles conversando ali durante o navio. A Annie fica tentando entender por que o Armin passou tanto tempo assim conversando com ela, por que ele, ao invés de procurar outras pessoas para conversar, ficava sempre falando com ela. E aí o Armin fica meio sem jeito, né? Aí a Annie percebe o sem jeito do Armin, já entende por que ele tá sem jeito. E assim a gente já entende que tanto a Annie é apaixonada pelo Armin e também o Armin é apaixonado pela Annie. Só que a Annie, ela dá um break, né? Ela dá um chega pra lá e fala, cara, o mundo tá acabando, as pessoas estão morrendo e a gente tá aqui. Sabe? Então, tipo assim, já dá um break ali, né? Foi uma boa saída, uma situação bem legal. Eu achei essa cena muito melhor construída em relação ali do próprio mangá para a animação. Essa cena na animação ficou muito melhor, porque no mangá, eu acho que é aí que surge o Eren Pombo, né? Nesse momento que acaba surgindo o Eren Pombo, só que na animação acabou meio que, tipo assim, dando ali não dando muita ênfase na situação, né? Aparece a cena, rola um momento, mas é algo muito dinâmico, é algo muito rápido pra que realmente não fique essa piada, nessa forma que eu acho que o Isayama não deve ter, assim, curtido tanto, nessa piada que não deve ter se situado ali durante todo o decorrer, né? O que ecoou ali depois dessa saga final.
a gente observa ele chegando até o porto, né, a situação, o próprio Falco entendendo ali que ele havia comido seu irmão, que muitas pessoas haviam morrido, que sua família estava toda morta. A Mikasa também conversa com a Anne sobre os sentimentos, né, delas, né, a Mikasa, ela tá começando a entender a sua importância, a sua missão para conseguir parar o Eren. A Mikasa também entende que a Anne é apaixonada pelo Armin, o Armin é apaixonado pela Anne. Então essas coisas vão fazendo um pouco mais de sentido na cabeça da Mikasa para que ela realmente tome uma atitude quando chegar a hora, né? Quando chegar ali o momento, essa situação possa fazer um pouco mais de sentido na cabeça da Mikasa sobre o que ela deve fazer. E então eles começam a ter ali uma ideia, né, um planejamento sobre qual é o lugar que o Eren, né, vai atacar, né, quando eles começam a usar as estratégias tanto do Armin quanto também ali do Eren, eles começam a usar ali o que o Eren pode fazer, né, a forma como ele pode se situar, e aí é falado que existe um forte mais ao interior de Marley, que é aonde eles podem se reunir, né, eles podem se reunir para conseguir parar o Eren, né? Que é neste lugar que as pessoas vão se refugiar para fazer um ataque final contra os titãs colossais para tentar impedir o Eren, né? Então eles colocam todas as fichas deles neste momento, neste local, enquanto os engenheiros ali da Zumabito tá tentando fazer o avião voltar a funcionar, né? Estão tentando ali fazer o avião começar a funcionar, as preparações, fazer o enchimento do tanque, né, do combustível, as conversas vão acontecendo, as pessoas vão se atualizando ali sobre o que está acontecendo, sobre o que está ocorrendo, né? A Anne, ela dá um passo para trás, ela fala que para ela deu de lutar, que ela não consegue mais lutar, não consegue mais seguir em frente, decide ficar no navio, enquanto ali a gente observa tanto o Falco e também a Gabi ficando juntamente com ela, né, dentro do navio. E é nesse momento, né, a gente começa a ver a parte de despedir deles, né, a parte do adeus. Como vocês sabem, é um pouquinho forçado na minha visão esse adeus ali, né? Porque, cara, a gente sabe que é um clima um pouco mais forte, né? A Anne, ela acabou destruindo muitas pessoas, matou muitas pessoas ali em Cinna, né? Então, quando eles começam a se despedir da Anne como grandes amigos, coisa do tipo, eu ainda fico assim um pouquinho com receio e tudo mais. Só que depois a gente volta nesse assunto quando eles começam a conversar dentro do avião, que demarca ali um ponto bem importante sobre este assunto. A gente observa que eles vão nos últimos preparativos, o que vai acontecer e tal, e de repente a gente observa o Floki, né? O Floki acaba entrando ali, né? Acaba entrando no lugar e acaba atirando, né? Ele havia sobrevivido do ataque, né, que digamos assim, os aliados fizeram contra as forças dos jägeristas, e ele havia se acoplado dentro do navio e foi até aquele local sendo arrastado pelo navio. E aí ele chega, dá os disparos e a Mikasa simplesmente acaba atacando ele e matando o personagem, né? Perfura o pescoço dele e acaba matando o personagem de uma forma ali para que ele parasse de atacar o próprio avião, né? Parasse de atacar ali o veículo e assim especificamente eles pudessem seguir em frente. Só que o tanque do avião havia furado, né? Então, no momento que o tanque é furado, os titãs começam a chegar próximo e é aí que vira um caos, né? Vira uma bagunça completa. A gente vai para a finalização dessa segunda parte, que é o momento em que a Range decide se sacrificar, né? A Range fala, não, eu preciso realmente fazer com que vocês ganhem tempo para que o tanque seja soldado e que eu possa realmente matar o máximo de titãs possíveis para que vocês possam seguir em frente. E é exatamente isso que acontece, né? A Range, ela vai atacando, né? Ela vai derrubando os colossais, o tanque é soldado, eles entram dentro do avião, só que não dá mais tempo para mais nada, né? Os titãs vão se aproximando, o calor vai aumentando ali perto da Range
e ela acaba falecendo. A personagem acaba falecendo. A gente observa ali um momento antes do Levi com ela, né? Do Levi falando Shinzo Osa Sagayo, né? Entregue seu coração pela primeira vez. Ele sempre achou isso brega, ele sempre odiou isso no agrupamento ali da tropa de exploração. Então era a primeira vez que ele estava falando, que ele estava se situando nesse momento. E aqui a gente pode perceber de uma forma bem interessante, né, de como a Hanji acaba se sacrificando, e aí então os membros da tropa de exploração que faleceram acabam encontrando ela, né? Ela acaba reclamando ali com o Erwin, né? É um momento um pouco diferente do mangá em relação à animação, né? Porque a Hanji começa a reclamar pro Erwin no mangá sobre ter sido escolhida, né, para ser a 14ª comandante da tropa de exploração e coisa do tipo, e o Erwin fala, eu entendo e tudo mais e tal, né, e ele começa a elevar ela ali. Só que na animação a gente percebe uma mudança, né, a gente percebe que a Hanji reclama e aí o próprio Erwin fala, eu preciso que você me escute, e ela fala, ok, né? Ela fala, ok, então podemos esperar alguma mudança aí para a última parte, né? Será que naquela cena peculiar em que muitos vão ajudar, né? Que muitos vão começar a ajudar ali, não vou dar muitos spoilers, será que nós teremos os retornos de muitas pessoas da tropa de exploração? Será que teremos esse, digamos assim, essa espiritualização em Shingeki para lutar ali contra o Eren? Bom, né? Então, se a gente já tá aqui, a gente, eu acho que pode esperar muita coisa em relação a esse final. Eles conseguem entrar dentro do avião, né? A gente observa um dos momentos mais incríveis, né? A trilha desse momento da morte da Hanji é inacreditável. E aí começa uma parte, né, deles conversando, né, tanto ali o Armin, a gente observa também a Mikasa, o Connie, o Reiner, né, outros personagens conversando, a Pieck, o Levi, sobre o que fazer, né? Agora eles precisam realmente entender o que o Eren quer, né? O Reiner começa a dizer ali algumas questões, né? O Connie também começa a falar e eles chegam a uma conclusão de que o Eren podia ter tirado o poder dos titãs deles, mas ele não fez ali essa mudança neles, né? Não tirou a capacidade deles de lutarem, né? De terem a liberdade. E aí eles chegam à conclusão de que o Eren quer que eles parem o personagem, né? De que ele quer ali que ele seja parado, né? Então essa é uma afirmação bem interessante, e quando eles chegam nessa conclusão, eles são levados para os caminhos, né? São levados ali para o caminho, e essa questão é bem importante porque eles tentam conversar com o Eren, tentam conversar ali com o personagem, né? Que tá na forma de criança, eles começam a correr atrás deles, mas não conseguem, e o Eren então fala, vocês são livres, eu dei o poder para vocês, né? Eu deixei com que vocês permanecessem com poderes para vocês lutarem, então vocês poderão fazer qualquer coisa para me impedir, mas eu só vou parar quando eu não respirar mais. Essa é uma fala bem peculiar, mostrando que desde esse momento, o Eren já estava destinado realmente àquilo que a gente viu no mangá, né? Então isso já é uma situação bem interessante sobre o personagem. Esse encontro realmente, né, do Eren criança e da Ymir criança é algo bem legal, né? É uma forma realmente para marcar ali uma situação de que é ali um pensamento infantil, a forma realmente infantil dos dois agindo em busca de uma liberdade que não existe, né? Em buscando ali de uma liberdade que não se pode encontrar, né? Que não tem algo ali extremamente fácil. Nós observamos também uma cena, né? Que o navio, né? Onde a Gabi e o Falco estavam juntamente com a Anne e a Azumabito, acabam saindo ali do porto na qual eles estavam, e então o Falco começa a contar ali um sonho que ele teve. É um sonho na qual ele voava, e geneticamente ele veio do Titã Bestial, então ele pode ter uma característica animalesca, o que pode representar que o personagem pode voar, né? Então, nós temos essa informação aqui de que ele pode conseguir voar, né? Bom, é bem nítido, né? O nome do rapaz é Falco. Ele tem realmente ali várias situações ali que apontam que desde sempre o Isayama estava pensando para que ele pudesse voar.
E no final ali do episódio, né, no final ali do filme, né, já não chama de filme, né, 1 hora de episódio, quase um filme de Shingeki no Kyojin, nós observamos alguns eldianos que sequestraram um trem e foram diretamente para o forte, né? Esse forte que era a última esperança da humanidade, né? Os últimos remanescentes ali da humanidade, eles vão nessa direção, tentando pegar ali um dirigível para poder escapar dos colossais. Só que todos os dirigíveis estão sendo usados para atacar os colossais. É bomba daqui, bomba dali, bomba de lá. E nesses momentos um dos comandantes está falando ali, né? De que, cara, a gente lutou num caos, né? A gente sempre pisou na bola com os eldianos, tal. Só que esse é o momento para que todos nós podemos nos reunir. A gente tem que se reunir nesse momento, porque senão vai todo mundo morrer. E ele começa a dizer isso de uma forma ali para tentar animar todos, para tentar fazer com que todos comecem a lutar, né? Para que todos cheguem até o final. Só que é nesse momento que o Eren, né, dentro ali desse titã gigantesco primordial, acaba invocando o titã bestial, né? Esse titã bestial tem a forma do Zeke e ele destrói tudo, acaba destruindo todo o local ali, os dirigíveis que estavam atacando, é um caos completo e toda a esperança, toda a última esperança da humanidade é extinta neste momento. A gente observa os pais da Gabi, a gente também consegue ver ali o pai da Pieck, também conseguimos enxergar o pai da Annie, a mãe do Reiner, todos esses personagens estão nesse momento final, né? Todos reunidos ali neste lugar específico. O pai ali da Annie havia sequestrado o trem, né? Ele que dirigiu todos para este lugar. E quando o caos estava realmente reinando, quando tudo realmente parecia perdido, chega ali o avião na qual os aliados estão, né? A aliança realmente está para conseguir parar o Eren. Só que automaticamente eles já são alvejados pelo titã bestial, controlado ali pelo Eren, né, controlado ali pelo titã primordial. Então eles já saltam ali do avião, né, é um caos total, tanto o Raina, a Mikasa, o Connie, o Jan, o Levi, todos eles saltam para conseguir realmente parar o ataque do Eren. O Rainer já vai para cima do titã bestial para tentar tirar ele ali de cena. A gente observa automaticamente as pessoas tendo um pouco de esperança novamente sobre os eldianos da ilha Parados terem chegado ali para salvar marlianos e eldianos que estavam livres, né? Eldianos livres entre aspas, né? Mas que não estavam vivendo dentro das muralhas. E é nesse momento que o Armin encara o Eren e fala: eu vim conversar com você mais uma vez para tentar entender esse seu sentimento de liberdade. Eu vim tentar entender sobre se você realmente acredita nesse sentimento de liberdade. É nesse momento que o episódio termina, né? A gente tem essa questão e provavelmente os próximos episódios, ou até mesmo ali o próximo filme, vai ser a última parte do episódio, né, da temporada final de Shingeki no Kyojin. E aí, o que vocês acharam desse episódio? O que vocês curtiram, não curtiram? Achou legal ali a trilha sonora? Eu particularmente achei a trilha sonora formidável, né? A animação, né, o CGI tava um pouquinho às vezes ali, principalmente no final, quando se trata do bestial, eles nunca conseguem acertar o bestial, coitados, né? Os animadores da mapa estão vivendo ali dias sofríveis. Mas pelo menos a gente consegue ver aqui que a animação em si, os personagens, muitas partes, eu acho que, cara, eu daria ali 9.8 para esse episódio em quesito de adaptação, a forma realmente, tem muita coisa do roteiro que eu não gosto, né, tipo assim, a forma como foi trazido, mas eu curti a animação, gostei da trilha sonora, a forma como foi trazida, confesso que até mesmo perto ali da morte da Hanji, eu quase chorei, né, porque escolheram uma trilha incrível. Eu acho que tivesse segurado um pouco mais a cena dele se despedindo da Hanji, olhando ali pro horizonte, ter segurado um pouco a música, mostrando a Hanji, encontrando a tropa de exploração, cara, eu não teria conseguido segurar, eu teria chorado mesmo. Mas eu achei que a cena ali foi um pouco rápida, né? A cena ali não foi ao ponto suficiente para você sentir o impacto, né? Coisa que eu achei piegas no mangá, conseguiu me emocionar bastante nessa cena relacionada
reservado à própria animação. Agora vamos observar, né, como que vai ser essa adaptação, né? Temos essa diferença ali do mangá para o anime, né, que é essa parte da Hanji juntamente com o Irving falando para ela escutar ele e ela falando de prontidão ali. Então vamos observar o que essa última parte, essa quarta parte da quarta temporada de Shingeki no Kyojin tem reservado para nós.